Irmãos, vamos orar aqui, né, para a gente começar a nossa comunhão com o irmão Pedro, para não ficar tão tarde. Irmão Zé Filho, comece orando aí, irmão Zé Filho. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Realmente é um momento especial para nós. Amém. Falar. Ó Senhor, realmente, esse limpo canal. Senhor, nós abençoamos nosso amado irmão Pedro. Senhor, de alegria, onde o Senhor possa nos dar, tá dando direção. Senhor Jesus, Senhor, nos preparando para governar esse mundo que há de vir. Senhor, que o Senhor reine, tome de conta de todas as nossas vidas, possamos viver para Ti, Senhor. Nós temos que viver simples, viver obedecendo o nosso Senhor. Senhor, abençoe nossa comunhão, toda essa região 2. Apresentamos todas as igrejas, os irmãos e as irmãs de serviço. Senhor, que possa realmente ter um coração adequado para ouvir esse falar, possamos colocar em prática imediatamente. Senhor, muito obrigado por esse momento. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela palavra profética. Obrigado pelo vaso que o Senhor tem usado para cuidar das igrejas. Obrigado pela vida do nosso irmão Pedro. Continue abençoando o nosso irmão, dando clareza da tua palavra, dando cada vez mais visão e revelação. Senhor, que cada um de nós possamos avançar nesse caminho. Senhor Jesus, fazendo a tua vontade. Senhor, muito obrigado. Abençoe essa obra, Senhor, que essa obra chegue nos 4 cantos de toda a terra, através da comportagem dinâmica, através do SEAP, através das igrejas. Senhor, que essa palavra possa chegar em todas as pessoas. Senhor, abençoe nossa comunhão dessa noite. Senhor, dá-nos a direção adequada e necessária. Senhor, muito obrigado. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu queria pedir para os irmãos que pudessem desligar os seus microfones, para a gente dar liberdade para o nosso irmão Pedro ter comunhão conosco, né? E pedir para todos desligar o microfone, tá bom? Irmão Pedro, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo aqui novamente conosco. E a gente está aqui pronto, com os ouvidos prontos para lhe ouvir, viu? Então, o Lennon, eu prefiro ainda meio que como minha live, né? Meio que um bate-papo, né? Antes de mais nada, Lennon, eu queria informar vocês que passou por aqui nesse final de semana os cooperadores e os colaboradores, né, da região 4, né, vieram aqui, o pessoal do Jobson, Carlos Silva, Joelzinho, todo o pessoal aí, né, que colabora com eles, Ulisses, né, e eu aproveitei, né, entre muitas coisas que nós tivemos comunhão maravilhosa aqui, eu falei um pouco do SEAP, né? E o SEAP, eu usei o SEAP de Castanhal como um exemplo, né, de como se pode se tornar uma ferramenta mais útil ainda, né, para o Senhor, né? Os irmãos ali na região 4, eles têm um SEAP de sapé. Mas, de certa forma, fica um pouquinho isolado, né? Porque ali no SEAP não é que nem no SERV, né? Que ali a gente realiza eventos, realiza reuniões, e ali no SAPé não, ali é só SEAP, né? Poucos eventos ali, então fica um pouquinho isolado, né? E eles pedem um pouco, aí eles colocaram o Chico Zé agora para coordenar, para agenciar, né, gerir esse SEAP. E eu falei para eles que se nós
enxergamos que a comportagem dinâmica foi a ponta de lança que o Senhor nos deu e que revolucionou, né, a era do Apocalipse no nosso meio, a pregação do Evangelho do Reino. Isso, os comportadores dinâmicos exigem que todo o resto seja intensificado, né? Então, não só comportamento dinâmico, então o SEAP precisa ser dinâmico também, precisa produzir mais comportadores dinâmicos, né? Então, eu expliquei um pouquinho como eu conversei com vocês sobre como nós precisamos formar os nossos comportadores, eles se sentirem que ganharam, né? Ganharam mais valor agregado, né? Desde eu mencionei que a região de vocês precisa de uma ajuda ainda da parte humana, né? Ainda tem muita carência. Sim. Então, depois da minha conversa com vocês realmente deram um upgrade, vocês fizeram um bom trabalho, né? De modo que eles estavam preocupados em fazer marketing para mais candidato para o SEAP. Eu falei, melhor marketing é o próprio SEAPista, né? Sair alegre do SEAP, não é isso? É isso mesmo. Então, a partir daí, vocês nunca mais tiveram problema de candidatos, né? Por quê? Porque um vai falando para o outro dos benefícios, né? E principalmente agora, né? Se uma pessoa for aperfeiçoada e se tornar realmente um comportador dinâmico, hoje, quem que não quer ser, né? Então, eu falei para eles que todos os cooperadores da região têm que respirar isso, assim como a região 4 respira, né? Vocês todos respiram, ajudam, né, a promover, e foi muito bom que, com uma pequena ajuda do AMI, falou para o Jobson, você tem que aproveitar enquanto o ferro está quente, você tem que, né, se fosse Rivelino, da minha região, já teria levantado, já perguntar para cada cooperador quanto eles conseguem de SEAPista, de candidato. Você acredita que no sábado à noite, dessa forma, foram levantados 79 candidatos? 79. Foi mesmo? Cada cooperador se comprometeu, né, de conseguir promover e conseguir tantos, né? Então, assim, o que eu quero dizer, assim, como a experiência de uma região, né, deve ser passada para outra, e a outra região receber com humildade, né, e aprender, e nós vamos aprender uns com os outros, aprender, né, com o corpo, né? E também, claro que não é só comportador dinâmico, precisa de SEAP dinâmico para formar mais comportadores, assim como, né, o Jones tem feito um bom trabalho aqui em São Paulo, né? No SEAP de Lorena, ele só com não é que ele formou tudo, mas assim, só porque ele esquentou esse assunto, hoje, entre São Paulo e Rio, nós temos 9 equipes, né, de comportador dinâmico. Então, assim, eu falei para o Jobson que a história da região 4 pode mudar só com, né, esse acréscimo de equipes, né, e é importante eles mandarem, né, as pessoas para serem reciclados lá com o PAC. Isso é muito importante, porque se começarem errados, não souberem fazer nos princípios certos, vão bater a cabeça para sempre, ficar patinando, né? Então, graças ao Senhor, eles estão vendo isso, tá? Então, eu fiquei muito alegre. E não só isso, né? Precisa de gerentes de cooperativa também dinâmicos. Né? O gerente das cooperativas não pode ficar no passado, né? Tem que ter uma cabeça, né, de fomentar mais comportadores, trabalhar mais junto deles, né? Compreender e junto com eles, né? Quem sabe. E também, né, os irmãos responsáveis das igrejas também têm que mudar a cabeça. Amém. Não podem mais ficar com a cabeça de 5 anos atrás, até de 2 anos atrás, né? Sim. A gente tem que mudar, todos nós temos que reciclar a nossa cabeça para atender a necessidade atual do Senhor, né? Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, tá? Eu acho que foi por isso... E segundo assunto é a própria conferência, né? Eu falei, né? Eu acho que foi por isso que ele ligou para mim, mandou uma mensagem, né?
que queria ter uma comunhão conosco. E a gente marcou essa comunhão para sexta-feira à noite. Ele vai ter comunhão com nós 4, né? Ótimo. E tem 2 princípios, né, irmão Pedro? Eu posso dizer aqui que são a base do SEAP hoje aqui na região. O primeiro princípio é estar alinhado com a direção da palavra profética. Esse Sim. é o primeiro princípio, né? Uhum. Desde quando você teve comunhão conosco, dando aquela direção conosco, como você desejaria que o SEAP fosse. Graças ao Senhor, nós 4 temos sido fiéis nessa direção e o Senhor tem abençoado muito a questão do SEAP. O outro princípio não está ouvindo? Amém. Tá? O outro princípio agora estou. O outro princípio é nós 4, né, respirarmos o SEAP, né? Isso. Então, isso. Nós 4 a gente tem o mesmo foco no SEAP. Só para você ter uma ideia, irmão Pedro, essa turma do SEAP que nós havíamos estimado 65 SEAPistas, gerou 80 SEAPistas. Uhum. Foi 80. Pois Desse 80, 13 voltaram. Nós estamos com 67. E graças a Deus, por conta disso, nós espalhamos um exército para toda a região. Certo. Para a região do Zé Filho e do Kleber, foram 4 equipes para lá. Sim. A região do Teresina foram 3 equipes para lá, agora para o campo. Para Macapá foram 2 equipes. Aí foram 3 equipes para o sul do Pará e ficaram aqui mais 3 equipes aqui em Belém. Olha como isso ajuda a gente, vamos dizer assim, cobrir toda a região, né? E uma outra coisa que você tem falado e que é muito importante andar junto, viu, Pedro? É a questão do Avança Jovem. O Avança Jovem é um grande produtor de SEAPistas. Com certeza. O Avança Jovem, andando ao lado do SEAP, produz muitos SEAPistas. Então, com certeza. Só para lhe posicionar em relação a isso aí. Viu, Leno? Tem mais um fator. Aqui em São Paulo, né, grande capital, às vezes talvez seja um pouquinho diferente de vocês. Nós estamos envolvendo os nossos adolescentes com o SEAP, né? Toda vez que tem um feriado prolongado, toda vez que tem as férias deles, nós estamos mandando esses adolescentes para o SEAP. Rapaz, isso aí tem dado um resultado maravilhoso aqui. Vamos praticar aqui. As situações talvez sejam diferentes, mas aqui, e sabe, isso tem salvado nossos adolescentes. Se os nossos adolescentes nas férias, o feriado prolongado, ficarem em casa, vão ficar no videogame, vão ficar, né, no seu seriado, no seu celular, e vão recebendo influência das ideologias. Por mais que a gente tente salvá-los das ideologias, eles estão lá à mercê. Mas se eles forem para o SEAP, eles forem, né, ver como é que se atua, como é que se vai nas ruas, como é que ora com as pessoas, como é que vê as pessoas sendo salvas, os milagres acontecendo, né, quebrando a sua frieza, quebrando o seu medo de falar com as pessoas, isso tem salvado os nossos adolescentes. E eles certamente eles vão programar, né, um tempo na vida deles para passarem no SEAP. Mesmo aqueles que não derem para ficar um ano, pelo menos um período vão ficar. Tá? Então, assim, para nós aqui em São Paulo, é uma ceifa muito grande usando nossos adolescentes no SEAP. Tá? Muito bom isso aí, viu, irmão Pedro? Você já até deu uma ideia para nós aqui, a gente vai promover isso aqui também, tá? E só para você ter uma ideia, 90% dos nossos SEAPistas, dessa turma Timóteo, são de jovens mesmo. E graças a Deus, você vem acompanhando,
fazia muito tempo, né? A gente, graças a Deus, os próprios pais, irmãos, né, na vida da igreja, estão mandando seus filhos porque já perceberam que o CEAP é uma fonte de ajuda para os filhos, né? E graças ao Senhor, esse ambiente cada vez mais está crescendo ainda mais. Mas os pais estão abrindo os olhos para isso. E você deu uma ideia muito boa, nós vamos promover isso aqui, nesses feriados prolongados, férias, nós vamos promover isso aqui para os adolescentes também. Amém. Muito bom. Então, com relação à conferência, a mensagem 2, né? Eu achei que precisava dar uma direção para o estudo desse livro, né? Eu fiquei preocupado da gente entrar meramente para um estudo doutrinário, capítulo por capítulo, né? Não faz sentido, porque muitos estudos já foram feitos, né? Então, eu quis levar os irmãos para ver do ângulo, do ponto de vista de Deus, o que Deus realmente quer, né, através do livro de Mateus. Por que o livro de Mateus fala do reino? Por que fala da pregação do evangelho do reino? Por que, né, João Batista anunciou, está próximo o reino dos céus? Porque o nosso próprio Senhor Jesus também veio pregar o evangelho do reino, né? E por que ele designou a igreja para pregar o evangelho do reino, né? Então, assim, graças a Deus, eu dei essa visão global para a gente não ter um foco errado, né? Senão, se o foco for meramente doutrina, não vai nos ajudar, né? Então não sei se algum de vocês um pouco sobre mensagem 2, né? Vou dar espaço aqui para o irmão Zé Filho. Zé Filho, compartilha aí, Zé Filho, para nós. Amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor, né, graças ao Senhor por esse falar, né? Irmão Pedro, com todo o cuidado para que nós possamos realmente continuar focado, né? Não perder a direção. Sim. E nós sabemos que tudo que o irmão Pedro tem falado, o Senhor tem usado o nosso amado irmão, é que para que nós possamos ser fiéis, né? Nos manter nessa linha, né? Nessa linha da vida. Porque a igreja, ela é um ambiente que nos prepara, né? E que prepara a igreja, né? Prepara o reino do Senhor, né? Então, tudo que o Senhor tem falado nesses últimos dias é realmente para nos encorajar, nos exortando, né? Para que a gente não misture, né? Não siga nenhum outro caminho. Né? Tá realmente definido, né? E ter convicção do nosso chamamento, da nossa responsabilidade, né? Sim. Então, nessa conferência, né, do livro de Mateus, é um livro realmente que fala do reino, né? Muito especial, e até mesmo vendo a gente vê que é uma inclusão, né? Mesmo Mateus sendo uma pessoa que não era bem vista, mas o Senhor escolheu ele, né, para preparar, para realmente poder transmitir a sua vontade. Sim. Né? Então a gente vê que tudo isso, a fidelidade do Senhor. E hoje, né, a gente vê que o Senhor ele está caminhando, né, de uma maneira muito muito forte, né? E eu vejo que cada dia o Senhor tem nos dado essa direção, tem nos deixado convencido, né, de que o reino ele é tomado por esforço, né? Ele não é simplesmente ter um viver de qualquer maneira, mas é um viver que anda com o Senhor com simplicidade, né? Sim. Que realmente
Ó Senhor Jesus. Amém. É alguém que realmente conhece, né? Conhece a vontade do Senhor, que tem um desespero, né? Que diante de tudo que o Senhor está mostrando, o Senhor quer realmente uma igreja que tenha fogo, né? Uma igreja que tem uma tocha, né? Acesa, né? Que realmente conecte outras pessoas, né? Amém. Então, onde nós pisarmos, onde nós chegarmos, realmente ali estabelecer o reino de Deus. Amém. Então, tudo isso, né? O Senhor vai ganhando espaço e vai trazendo mais pessoas para esse viver, né? Sim. O nosso encargo é esse, é de permanecer, né? É de se manter com esse fogo aceso, né? Amém. E a maneira de manter com o fogo aceso é sempre invocando o nome do Senhor, não, né? Invocar o nome do Senhor, né? É o Amém. viver em Filadélfia, né? Que o irmão Pedro tem sempre mostrado para nós, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Assim, eu sinto que a primeira coisa, né, que a gente vê que o Evangelho do Rei, do Evangelho de Mateus, é para dar testemunho de um reino, né? Uhum. E esse Evangelho é para restaurar o governo de Deus na Terra. Uhum. E tem a igreja como esse canal de restauração desse governo de Deus na Terra. E a gente precisa, né, como você tocou, né, nós precisamos ser obedientes a essa palavra. Uhum. A gente não pode ser alheio a essa palavra. E viver a esfera de Mateus, viver a esfera do rei, é reconhecer o nosso Senhor Jesus como nosso rei. Amém. E deixar ele governar a nossa vida. Sim. E governar também as nossas ações. Sim. Então, eu percebo que isso ficou muito forte, né? Uhum. É muito claro para nós entender que o Evangelho de Mateus é para dar testemunho da pessoa do Senhor, né? Como Messias, né? Como ele vindo como Messias, dá esse testemunho, o testemunho dele como rei, mas também mostra claramente que ali há uma ordem que nós devemos obedecer, né? De restaurar o governo de Deus. Né? Isso ficou muito claro para nós. E todas essas ações que nós estamos fazendo, né? De pregar o Evangelho, de semear o reino de Deus através dos livros, né, para as pessoas, isso é um fator predominante para restaurar o reino de Deus aqui na Terra, né? Para trazer esse ambiente, para preparar esse ambiente, né, que o Senhor precisa para a sua volta. Né? E ontem nós tivemos a experiência lá no Expolivro, né? O Expolivro está lá na Praça da República, ao lado do Teatro da Paz. E aí os irmãos mandaram as fotos, né? Eu estava viajando e mandaram as fotos para mim. E eu vi o tanto de pessoas entrando ali naquele Expolivro. Tanto de gente que estava ali naquela praça, vamos dizer assim, sem rumo nenhum. E ali os irmãos orando por eles, e colocando os livros na mão deles. Então, isso é muito forte. Isso aí é restaurar o governo de Deus na vida daquelas pessoas, né? Então, isso aí vai ficar muito forte, assim, sabe, irmão Pedro? Esse fato de nós sermos encabeçados de verdade, né? E sermos direcionados pela palavra profética. Não é uma questão assim, porque eu gosto dessa palavra, aí eu não gosto dessa palavra, aí eu não tem esse negócio. É uma questão de obedecer mesmo. Eu vejo muito isso nesse livro de Mateus, de acordo com o que você começou falando para nós, né? Claro que vem muita coisa, né? Como você falou, você não vai trabalhar livro por livro para trazer um negócio meio como fosse um estudo, não. Mas você vai mostrar a essência desse livro para o nosso viver hoje. Então, isso aí ficou bem claro para nós. Sim. Bom, eu não sei. Edilano quer comentar alguma coisa, Edilano? Sim. Assim, na minha experiência, irmão Pedro, quando eu vi a segunda mensagem, uma coisa que me chamou muita atenção foi a palavra introdutória.
Eu acho que ali foi uma palavra muito determinante para essa conferência, para todos nós. Porque a importância da palavra profética, a importância do falar profético, né? E com quem está essa palavra profética. Isso vai ser bastante claro para nós a partir de agora, principalmente essa conferência, né? Eu acho que isso já está ficando bastante claro. Mas o que me chamou a atenção, e inclusive, você vê que o Espírito ele é um. Essa semana eu toquei nesse assunto, porque quando houve aquela experiência de Moisés, quando julgava o povo ali no deserto, e o seu sogro apareceu ali, dizendo para ele que ele ia desfalecer juntamente com o povo, né? Então, que ele nomeasse alguns auxiliares ali. Mas quando chega nos anciãos, para julgar a causa do povo, uma coisa. Agora, quando chega nos anciãos, há uma coisa que me chama muita atenção, e você tocou nesse assunto ontem. Foi tirado do espírito de Moisés para aqueles 70 anciãos, para conduzir o povo. Então, mostrando que para conduzir o povo tem que ter o mesmo espírito. O mesmo espírito de Moisés. E eles profetizaram somente uma única vez. Então, mostrando que o falar profético, quem dava a direção era o Senhor através de Moisés. Então, isso me chamou muita atenção, porque nós temos aqui, todos que estão aqui, especialmente os que servem, os irmãos que servem, precisam estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos a isso. A direção que nós temos recebido, a palavra que nós temos recebido, é exatamente isso que nós vamos levar para nossas localidades, para as igrejas. E nós, aquilo que Paulo recomendou a Timóteo, que da minha parte ouviste, por meio de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Ou seja, nós somos, nesse processo, meros replicadores dessa palavra de forma fiel, fiel no ensinamento e fiel na prática também. Então, assim, quando você deu aquela palavra introdutória, como se fosse um parêntese ali, para mim, fiquei claro. Ali, na minha observação, para mim foi maravilhoso aquilo que você falou, porque realmente é isso que a sua preocupação não é trazer uma questão doutrinária para os irmãos, não é trazer um estudo do livro de Mateus como qualquer outro livro, mas é trazer para nós esse livro uma aplicação do momento que nós estamos vivendo, para que nós possamos fazer uma leitura espiritual adequada do momento que nós estamos vivendo. Exatamente. É isso mesmo. É isso que o Senhor está tentando mostrar para nós, porque nós estamos falando de reino. E quando se fala de reino, nós estamos falando de luta. E quando se fala de luta, nós temos as ferramentas que o Senhor tem dado para nós avançarmos em cada cidade, em cada micro-região e na nossa região. E que todos nós que aqui estamos precisamos estar atentos a isso, para que nós não possamos nem para a direita nem para a esquerda. E quando nós formos falar, como você falou, né? Existem vários tipos de profeta, né? E aqueles que recebem profecia por sonho, por sonho você fala por sonho. Mas, e agora, o Senhor está mostrando para nós, né, que nós estamos chegando um momento final, é decisivo. E a forma mais rápida de trazer o Senhor de volta é levando todos, desde as crianças, desde os adolescentes, desde os jovens, desde os irmãos mais idosos, que têm mais tempo na vida da igreja, que todos nós possamos mergulhar nesse sentimento do livro de Mateus, que é o reino de Deus. E só tem um jeito de trazer o reino, a realidade, ou seja, a manifestação do reino, se for a pregação do evangelho. Então, seja por portais dinâmica, seja por hora, seja por oportunidade, que eu acho que a oportunidade ficou mais difícil também, porque para todo lado de vida nós temos uma oportunidade, nós temos pessoas, né? Para todo lado de vida tem pessoas, então a oportunidade é 100%. Certo? Então, assim, não entrando assim especificamente na mensagem, mas o que me ganhou mesmo foi aquela palavra introdutória que você deu. Aquele pequeno parêntese, antes de começar a palavra, aquilo me chamou muita atenção e eu dei um start, eu despertei. Puxa, é isso mesmo. Esse aqui é
ponto que eu tenho que ganhar. E o restante é só seguir, irmão. Viu, Edilano, foi realmente... Eu acordei às 2h30 da manhã, né? Dentro de mim, o coração desesperado, porque, embora o Senhor já tinha me dado, né, o sentimento de que o livro, né, a ser visto seria Mateus, falar sobre o Evangelho do Reino, né, o contexto, mais ou menos, eu já sabia, mas eu precisava saber exatamente, né, qual a direção que o Senhor queria, e eu ainda não tinha não estava alinhado ainda totalmente com o Senhor, então me deu um desespero. Senhor Jesus, né, as igrejas estão como aqueles filhotes no ninho, com a boca aberta, e se eu não tiver, né, na minha boca a palavra para colocar na boca de cada um desses filhotinhos, o que eu vou fazer? Eu não vou inventar. Eu não posso inventar a palavra, entendeu? Esse desespero me fez sentar aqui onde eu estou sentado, tá? No meu escritório. Eu sentei aqui para orar e para ler às 2h30 da manhã. Fui até 3h30, não sei se eu fui até às 4, não me lembro exatamente, né? Só sei que chegou uma hora, o senhor falou, não, vai deitar, né? Aí eu fui deitar e o Senhor, sabe, foi pouco a pouco me alinhando, pouco a pouco me dando a direção, pouco a pouco me... E aquilo ainda era aquela semana da última mensagem sobre Tiatira ainda, né? Ainda não era sobre Mateus. Mas ali já me deu desespero, e o Senhor, então, graças a Deus, ele é sempre fiel, né? E deu essa... Por isso que, para mim, essa mensagem 2 foi um parto, né? Para quem ouve, talvez não tenha esse sentimento, mas para mim foi um parto, né? E dentro desse conteúdo, o que eu queria, assim, de novo, chamar a atenção dos irmãos, que o reino de Deus, né, nada mais é do que quando Deus criou, né, a situação original estava tudo sob controle do reino de Deus. Deus tinha domínio sobre toda a criação, porque toda a criação saiu dele, não Amém. Saiu de outra origem, ele não foi buscar num depósito de material de construção, não, tudo saiu dele, pela sua palavra, né, as coisas foram criadas do nada. E assim, toda a criação, né, está vinculada a ele, conectada a ele como centro da conexão, né? Então, por isso, né, Deus, esse é o reino de Deus, Aí, então, no meio dessa história, entrou a história da rebelião de Lúcifer. Daí eu falei um pouco para os irmãos sobre isso, mas eu quero dizer para vocês é que Lúcifer, ele era tão perfeito, ele foi criado de uma maneira tão maravilhosa, né? Então, ele deve ter servido muito tempo, muito bem diante do Senhor, de uma maneira perfeita, e deve ter recebido muitos elogios, muito respeito de todos, muita honra de todos. Aí, um dia, né, o orgulho entrou em seu coração, pela sua formosura e pela sua sabedoria, né? Então, eu fiz questão de mostrar que, por mais sábia que seja uma criatura, nunca vai superar a própria sabedoria. Cristo é a própria sabedoria. Então, Satanás achou que entre todas as criaturas, ele era a criatura mais sábia. Então, Deus, certamente, se precisa encontrar alguém como interlocutor com a criação, teria que ser ele, né? Então, ele ousou pressionar Deus para usá-lo como rei adjunto, né? Mas mal sabe ele que Deus havia já... Eu nem detalhei isso, porque Deus havia já designado Cristo, constituído Cristo como rei, mas, aos olhos de Satanás, Cristo
né, o Filho ainda era Deus só, não era homem. Não entendia de criatura, mas ele não sabe que o que está escrito em Hebreus, né, capítulo 9, que quando Cristo veio no tempo e realizou a redenção no tempo, ele a si mesmo se ofereceu a Deus, né, na cruz como um sacrifício pelo Espírito Eterno. Aí, quando ele ascendeu ao céu, tudo que ele fez no tempo foi inserido na eternidade. Aí, a Cristo como criatura já estava desde o princípio da criação. Então, na criação, Deus já sabia, já conhecia o homem, já conhecia a criatura. Ele não precisava de Lúcifer para interlocutor, né? Porque ele mesmo conhecia o homem, por causa de Cristo ter se oferecido pelo Espírito Eterno. Esses são mistérios que Lúcifer não sabia, ele não sabia, né? E muito menos ele sabia de que Cristo, sendo um Deus que se fez homem, ele pode dar, além de salvar o homem pela sua redenção, mas ele pode dar sua vida para o homem, e o homem, né, ser regenerado pelo Espírito de Deus e pela vida de Deus, que Lúcifer nunca poderia fazer isso. E por meio de Cristo, Deus então obteve a igreja como uma nova criação, que Lúcifer nunca teria condições de criar uma nova criação. Entendeu? Então, assim, por isso que Efésios 3 fala que é pela multiforme, né, esse mistério, quando foi revelado, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida, né, pelos principados de potestades, né? A igreja é essa manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Ele não sabia, ele deve ter sido um espanto para ele quando ele viu todo o plano de Deus revelado pelos apóstolos. Então, graças a Deus, nós estamos no meio dessa maravilha. Então, embora houve essa infelicidade de uma rebelião no universo no outrora, mas Deus, ele tem a maneira de restaurar tudo isso, né? Então, essa semana, eu vou entrar na restauração, vou continuar um pouco, falar sobre a desconexão, e depois vou entrar na conexão, né, da criação, recriação dos 6 dias aqui na Terra, né? E mais para frente, eu vou falar de novo da desconexão do homem. E a desconexão do homem também provocou a desconexão da recriação, né? Mas depois Deus, hoje, está reconectando Deus agora a outro nível, ao nível do Espírito, da nova criação. Então, de novo, Deus está reconectando, né, a sua criatura através da igreja, e no final das contas, vocês vão ver que tudo vai dar certo, né? O reino de Deus vai ser trazido para a terra de novo, e o reino dos homens aqui, o reino de Satanás, será terminado pela igreja edificada. Então, esse é o panorama geral da visão do livro de Mateus que nós vamos abordar, né? Tem que entrar por esse foco, senão tudo perde sentido, né? Uma das coisas, né, irmão Pedro, que você mostrou, isso ficou bem claro, a importância da igreja nesse processo, né? Com certeza. Porque se a gente não obedecer essa palavra, se a gente não obedecer, se a gente ficar omissos a essa palavra, como você mostrou, né? Lúcifer, ele se desconectou de Deus. E olha o que aconteceu com ele. Caos, né? Confusão. Caos total. Então, a mesma forma pode acontecer, Deus o livre, pode acontecer com qualquer irmão, qualquer um de nós, se a gente não tiver apercebido dessa palavra, né? Exatamente. Então, a restauração do governo de Deus, ele começa por nós. Restaurar a nossa dependência para Deus, né? E isso ficou bem claro, ficou bem nítido para nós, assim. E a importância, né? A importância da igreja em relação a isso. Com certeza. Isso ficou muito forte para nós, né? Exatamente. E não só isso, né, Edilando? Quando
quando a igreja usada, né, por Deus para conectar as pessoas com Deus, isto é, para levar o reino de Deus nas ruas. As ruas, na verdade, pertencem ao mundo, né, que está nas mãos do império das trevas, estão nas mãos do príncipe desse mundo. Mas, graças a Deus, nossos comportores foram os primeiros guerreiros, e agora, você lembrou bem, o Avança Jovens foram a segunda leva de guerreiros, ganhando jovens, adolescentes, e as nossas irmãs, como as conectadas, conectando muitas mulheres, foram a terceira onda de exército, né? Sim. E depois toda a igreja, com a rede de cuidado, né? Está sendo essa quarta onda de retaguarda para cuidar dessas pessoas, né? E agora, com a comportagem por hora, comportagem por oportunidade, nós estamos fazendo... A igreja toda está sendo útil para conectar as pessoas novamente com o reino de Deus. Quando a gente fala conexão, né? Eu já tinha, né, falado muito tempo atrás, quando falei de Colossenses 1, a conexão nada mais é do que o reino de Deus na realidade. Quando você conecta uma pessoa, na verdade, você conecta a pessoa com a autoridade de Deus. Não é uma conexão para ganhar usufruir das benesses de Deus, não. É você conectado com o governo de Deus, conectado com a autoridade de Deus. Então, Deus passa a governar a sua vida, Deus passa a ter autoridade sobre você. E você passa a ser alguém submisso, né, obediente a Deus. Uma coisa maravilhosa é que toda vez que nós saímos às ruas, orando com as pessoas, levando o evangelho do reino através dos livros, nós estamos colocando a vida das pessoas em ordem. Estamos tirando toda a confusão da vida das pessoas, né? Você vê, não poucas pessoas, né, quando é alcançada, as pessoas choram, né? Às vezes em prantos. Por quê? Porque a vida delas está em desordem total, em angústia, em confusão, né? A pessoa está sem rumo, perdeu o rumo, não sabe para onde vai. Mas, graças a Deus, o reino de Deus, quando chega através de nós, o reino de Deus chega, já começa a colocar em ordem a vida das pessoas. Mas aí nós precisamos continuar o trabalho, precisamos trazer para a rede de cuidado, precisamos colocar na vida da igreja, precisamos continuar a cuidar dessa pessoa, até que ela seja também um que prega as boas novas, até que ela seja uma dessas, né, que estão sendo edificadas na igreja, e é contra a igreja edificada que o reino das trevas não tem vez, não vai conseguir vencer quando a igreja estiver edificada. Então, graças a Deus, tudo isso está acontecendo nos nossos dias, e eu louvo muito ao Senhor por isso, sabe? Nós estamos nos dias mais privilegiados, né? Estamos experimentando o final dos tempos. Por isso, vale a pena a gente investir tudo, investir nosso tempo, energia, dinheiro nesse reino, né? No restabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Amém. Interessante, irmão Pedro. É que para Deus se conectar com a pessoa, ele precisa de um ponto de conexão. E esse ponto somos nós. É como se Deus tivesse essa ligação por meio de nós para alcançar aquela pessoa. Por isso que é muito importante a pregação do Evangelho. Sim. E o Senhor está mostrando para nós, né, que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é que a igreja está vivendo o seu melhor momento. Sim. E agora ela está começando a ver qual é o seu real papel, qual é a sua comissão. Sim. A nossa comissão é pregar o Evangelho. Lá na visão, a nossa visão é o reino. Sim. Mas a nossa comissão é a pregação do Evangelho. Sim. Porque esse foi o grande encargo, a grande comissão que Deus deixou. Então, nós, como igreja, precisamos ser despertados por isso, para que nós possamos também fazer com que essa palavra chegue a todos os irmãos. Sim. E todos os irmãos possam ser envolvidos também nesse mesmo sentimento que o Espírito está dando hoje na atualidade. Então, o Senhor tem pressa, tá?
a coisa está urgente, o Senhor está esperando que nós realmente saiamos, né? Fazer o que o Senhor fez. Eu lembrei até um texto de Lucas, quando a multidão procurava o Senhor, e aí os discípulos falaram, as pessoas te procuram, tal. Aí o Senhor disse, olha, vamos às povoações, às cidades vizinhas, pois para isso foi porque eu fui enviado. Então, o Senhor não perdia o foco, ele era muito focado naquilo que Deus havia determinado para ele. Então, assim, eu acredito que esse livro de Mateus ele vai dar realmente uma virada. A coisa já está acontecendo, mas eu acredito que em Mateus, eu acredito que as igrejas, né, recebendo essa palavra, elas vão realmente entrar mais, vão mergulhar mais nesse sentimento que o Espírito hoje, que está intensificado mesmo, nos levando realmente a sair, a pregar o Evangelho. E uma coisa muito importante que você falou aí, que é a relação ao Avança Jovem, né? Já que está aqui todos os irmãos que servem nas localidades, a importância dos jovens. Sim. Envolver os jovens. Sim. Porque são eles que vão levar adiante isso aí. Com certeza. Eles têm força, eles têm vigor, eles têm trepidez, eles são ousados. E o que eles precisam nesse processo aí é da nossa experiência, para conduzi-los, para que eles possam ir adiante sem, contudo, se desviar dessa palavra. Então, assim, se nós conseguirmos envolver o jovem, a igreja que envolve o jovem nesse encargo, nesse sentimento, eu tenho certeza que em pouco tempo, meu Pedro, vai mudar a sua cara. Sim. A exemplo, como você mesmo citou, a experiência da igreja em São Paulo, quando você começou a envolver esses jovens aí que estão ali servindo por você ali na igreja em São Paulo, nas igrejas também na região, né? A gente vê que mudou completamente. Sim. Hoje, eu estava até conversando ali com o Zé Filho, o Cleber, estava falando, vocês perceberam uma coisa, irmão Pedro, irmão Wesley, eles não estão mais tão preocupados com as coisas administrativas, aquelas coisas simples ali, de organização daquele. Os jovens tomaram conta e agora estão se consagrando à oração e à palavra, que é o encargo deles. Então, a gente vê que essa força motriz que vai levar adiante esse jovem, nós, como igreja, os irmãos responsáveis da localidade, nós vamos envolver nossos jovens nesse encargo. Com o CEAP, com a Avança Jovem, com a pregação do Evangelho, com a comportagem dinâmica. As igrejas vão mudar a sua cara. Eu creio nisso, meu Pedro, porque eu estou com um sentimento tão forte assim, sabe? Eu estou com assim, meu coração, meu espírito é tão forte, assim, porque eu estou vislumbrando aquilo que você falou lá em São Paulo para nós agora. 2022, essa semente vai eclodir. Ou seja, 2022 é o ano da colheita. Nós precisamos estar prontos para isso. Amém. Então, eu estou muito incomodado com isso, porque, de fato, é isso mesmo, Pedro. Já está começando a acontecer, as pessoas estão vindo. Esse final de semana, nós tivemos 6 pessoas já nos visitando. Sim. Pessoas da comportagem dinâmica que foram contados, reunindo. Então, isso é maravilhoso. Então, irmão, nós não podemos ficar de fora disso. Amém. Não podemos. Senhor Jesus. Amém. Isso aí. Amém. Uma das últimas frases que o irmão Pedro falou, e assim, eu até fiz a anotação dela. Cristo encabeça todas as coisas, começando pela igreja. É isso aí. Então, a igreja, ela é encabeçada, né? A liderança encabeçada, né? Os jovens encabeçados, as irmãs, ou seja, toda a igreja encabeçada, com certeza, o reino de Deus vai ser estabelecido, né? Sim. E eu vejo que cada ferramenta, a importância dela, né? Isso começa desde do MBI, né? Quando os irmãos eles estão realmente encabeçados, eles vão também levar esse falar, né? Profético também para as crianças, né? Vão trazendo, né? Tem toda uma etapas, né? Com certeza. As crianças, né? A gente precisa realmente, cada igreja precisa valorizar esse serviço que ele vai chegar no adolescente, né?
do adolescente para o jovem, e você vê que a inclusão, né, é isso que o Senhor tá preparando, né, para poder ganhar força, para levar esse evangelho mais forte, né, para alcançar as pessoas, né? Então, nosso trabalho mesmo na igreja é permanecer conectados para conectar outros, né? Amém. Se nós viermos a se desconectar, irmão, é um caos na nossa vida, né? A gente vê, percebe, né, que ainda o inimigo ele está aí trabalhando, né, para também desconectar as pessoas, né? Ele está com um alicate na mão para cortar, né? Para deixar nós desconectados. Mas Deus é maravilhoso, né? Tem nos orientado, né? Tem trazido essa palavra de luz, né? De exortação, e o Senhor tem nos mantido de pé, né? Conectados, né? E assim, toda essa ferramenta, por exemplo, os comportores dinâmicos, né? Os jovens, né? Têm se envolvido, e isso tem trazido um fogo, né? Para o nosso meio, né? E todos os irmãos, né? Têm se envolvido, desde dos idosos, né? Das crianças, né? Dos adolescentes. Então, a gente vê que toda a igreja ela está pegando fogo, a chama cada dia mais está aumentando, né? É isso aí, amém. Então, assim, nós não podemos deixar essa chama apagar. Nós temos que continuar pregando o evangelho, né? Amém. Essa experiência que os irmãos estão tendo também com o Expolivro no Pará, eu creio que o Leno vai mostrar mais alguma coisa. Assim, nós também aqui estamos muito alegres pelo que está acontecendo, né? E nós temos, assim, estado, irmão, de uma maneira, o senhor tem levantado o ministério de oração no nosso meio, né? Para a gente nos manter conectados nessa esfera, né? E graças a Deus, o Senhor tem alimentado, né? Assim, com essa palavra, né? Nós estamos muito convictos, né? De quem está tocando a trombeta, né? Assim, a gente vê, quando os irmãos falam, eles falam com fogo, né? Eles não estão falando mais com medo, né? Não tem mais medo. Os irmãos estão falando realmente com força. Amém. Agora, o final de semana, né? Aqui os irmãos da igreja em São Luís, irmãos, se juntaram e foram para a pregação do evangelho, né? Levar uma semeadura, orar pelas pessoas na litorânea. A gente vê o número de irmãos aumentando, né? O número de irmãos se envolvendo com a pregação do evangelho. A gente vê que os irmãos eles estão valorizando, né? Porque quem está falando precisa ser fiel, mas também quem está ouvindo também precisa ser fiel. O Senhor também vai cobrar de quem está ouvindo e não está valorizando, né? Precisa colocar em prática, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Viu, Zé? Deixe-me pegar o teu, né? Pegou um gancho da sua palavra. Primeiro, quero tocar no assunto que em Salmo 110, o versículo 3, ali, quando chegar a aurora, que é um momento nosso, já chegou, a igreja, o povo de Deus, vai atender o dia da convocação. E o dia da convocação é agora, a era dos 7 espíritos na era final. Deus, então, começou a trabalhar de uma maneira muito mais rápida. Esse é o dia da convocação, né? Mas, ali, Deus Pai promete dar para o Filho um bônus, um presente, que é o exército de jovens santos. Né? Quando a gente fala do exército de jovens santos, a gente pensa nos jovens de hoje. Nos jovens que hoje têm aí 18 anos, 19 anos, 20 anos e tal. Mas eu quero me referir, os jovens santos, quando o Senhor voltar e vai lutar pelo reino, muitos desses jovens que vão lutar, hoje ainda são crianças. Amém. Então, como o Zé falou, nós precisamos cuidar das nossas crianças. Amém. Precisamos cuidar bem dos nossos adolescentes, né? Claro, dos jovens, né? O Avança Jovem já está cuidando bem dos jovens, né? E estão cuidando também de alguns adolescentes, né? Mas as crianças também são importantes, né? E não só a MBI,
mas também, quando a igreja sair para pregar evangelho, é muito importante que os pais ou os avós saiam com essas crianças. Amém. Eles vão seguir esse exemplo, né? Eles vão ver que os seus pais, os seus avós, né, saem nas ruas, não tem medo de orar com as pessoas, não tem medo de pregar evangelho, não tem medo de fazer comportagem. Então, essas crianças já vão ser educadas numa nova cultura. Nova cultura não é na cultura de complicação da mente. Na minha geração, tinha muitos cabeções cheios de doutrina na cabeça, cheio de coisa para medir os outros. Mas essas crianças vão crescer, tem modelo, vocês são modelos para elas. Elas vão ver vocês apreciam a palavra profética, vocês são obedientes à palavra profética, né? Vocês veem que a palavra profética é confirmada com sinais, vocês veem a palavra profética fazendo a obra de Deus. Então, essa nova geração, crianças, adolescentes, jovens, ela vai ver vocês como exemplo. E vocês estão sendo exemplo de pregar evangelho, eles vão ser também simples em orar com as pessoas e pregarem evangelho. Sabe, essa nova geração está sendo preparada para ser o exército de jovens santos. Amém. Outra coisa que o Zé falou, né? Sábado agora vai ter a Fábrica dos Vencedores, vai ter o Avança Jovem, né? Mas muitas igrejas, já declararam para mim, declararam publicamente, que a igreja toda vai sair. Amém. Não só os jovens, os adultos vão sair, as crianças vão sair e os idosos vão sair. Tá? Então, a igreja toda vai sair. Então, é uma oportunidade para as crianças também aprenderem com os adultos. Sim. É uma oportunidade para os adultos que faz tempo que não saem de casa, também com todos os cuidados sanitários, né? E também ter oportunidade até para os senhores, né? Os idosos, terem oportunidade de saírem e pregar o evangelho. Posso orar por você? Né? E o que nós estamos fazendo? Vou usar a palavra do reino de Deus. Nós estamos levando o reino de Deus para a vida caótica, confusa das pessoas. Então, as pessoas estão esperando você para Deus colocar em ordem a vida delas. Então, não vamos negar isso às pessoas. Vamos sair para pregar o evangelho, tá? Então, assim, eu tomei emprestado isso que o Zé falou. Vamos honrar as ferramentas que o Senhor nos deu. Vamos continuar trabalhando em prol do reino de Deus. Amém. Aleluia. O irmão Kleber está aí, o irmão Kleber? Já compartilhar um pouco aí, Kleber. Tá aí. Opa, estou aí. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Amém. Amém. Ô, Kleber, amém. Hoje foi difícil. Vendo vocês falarem aí, né, só um pouquinho da mensagem que o Pedro falou no domingo, eu fiquei assim mais impressionado e caiu mais no entendimento sobre a questão do comércio de Satanás, né? Como ele age, né? E o Pedro tem falado que Satanás realmente é muito audacioso, né? E pode enganar qualquer um de nós, nos iludir. Sim. E esse final de semana também eu tive uma experiência que eu nem sabia que o Pedro ia falar, né? Sobre a questão do ego. Estava conversando com um amigo, consultor, e ele estava falando sobre que nas empresas já estão falando sobre a questão do ego, né? Aí eu falei para ele, olha, tudo bem que as empresas estão falando sobre ego, etc. tal, mas a Bíblia também fala sobre ego e, assim, tem um gap aí que vocês não vão conseguir enxergar se vocês não forem para a Bíblia, né? Aí eu falei para ele um pouquinho sobre a queda do homem, sobre o comércio de Satanás, sobre a questão da vida da alma, né? E ele ficou, assim, impressionado com aquilo ali, né? E até lembrei das mensagens do irmão Dom, que o irmão Dom falava muito sobre a questão de negar a vida da alma, né? Sim. Então, hoje, a maioria de nós estamos nesse estágio de
obedecer a palavra profética, né, é muito devido a isso aí também que a gente já vem negando a nossa vida da alma, né? Porque senão a gente prefere fazer muito mais cômodo a gente fazer a nossa vontade do que obedecer uma palavra profética, né? E quando o Pedro estava falando também sobre a questão do reino, né? Quando essa vida chega na vida das pessoas, realmente ela equilibra, né? É como se traz o reino, né? Para a vida das pessoas, para a vida das famílias, né? Então, tudo se começa a entrar em normalidade, né? Então, fora dessa vida aí, fica tudo, por melhor que seja, né? Mas também não produz nada para Deus, né? Não consegue produzir nada para Deus. Então, quando Deus quando chega essa palavra, traz todo um equilíbrio e as coisas começam a caminhar para um fim, né? Como já vem falando nas mensagens anteriores, vai se tornando, vai equilibrando, né? E a coisa vai chegando até realmente nós estamos conseguindo enxergar lá na frente a consumação de tudo isso daí, né? Então hoje até pelo Espírito tá na sua intensidade, né? Trabalhando na sua intensidade, a gente vê como as coisas estão acontecendo e realmente a igreja alinhada, né, com essa palavra profética, tudo isso daí, a gente vai conseguir trazer o Senhor de volta, né? Amém. Kleber, deixa eu só falar uma coisa. Graças a Deus, hoje, oficialmente inaugurou Expo Livro em Mogi das Cruzes, né? Então, pela primeira vez, as 3 carretas estão atuando simultaneamente, levando a palavra, levando o reino de Deus na vida das pessoas. Que maravilha! Né? Senhor Jesus! Então, assim, realmente, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deu as 3 carretas e hoje está funcionando as 3 carretas. Amém! Bom, eu vou... O Lennon, eu posso pedir licença para vocês, porque eu tenho uma outra comunhão. Se vocês tiverem, se não tiverem mais alguma coisa para falar comigo, porque eu queria também aproveitar e deixar para vocês falarem um pouco dos assuntos administrativos internos, né? Amém, Pode ser? Pode ser? Pode ser, irmão Pedro. Vamos orar por você, né? Pelo menos a gente ora aqui por você. Amém. Ora, por favor, orem por mim. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela vida do irmão Pedro. Amém. Que possa continuar cuidando da sua saúde, dando inspiração, dando sabedoria. Ó, Senhor, sustentando o nosso irmão com todo o poder interior do Espírito. Abençoe nosso irmão, que ele continue levando esse ministério encabeçado no Senhor. Das tuas palavras, não falando suas palavras próprias, mas falando a tua palavra. E que o reino do Senhor possa ser estabelecido aqui na terra. Senhor, muito obrigado pela vida do nosso amado irmão Pedro. Amém. Amém. Vamos dar um amém para o irmão Pedro? Amém. Tchau. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Amém. Amém. Um abraço, irmão Pedro. Que Deus abençoe você, meu irmão. Amém.